Às vezes a gente está tão focado aonde a gente quer chegar que a gente esquece de olhar tudo que a gente já fez, tudo que a gente já passou, né? Isso é um exercício muito legal de se fazer sempre que possível, assim, pra parar e analisar, cara, olha tanto de problema que tu já enfrentou, cara. Tipo, não desiste aqui, continua indo em frente, porque já passou por muita coisa pra jogar fora, sabe? Fala galera, beleza? Bem-vindos ao segundo episódio desse nosso quadro sobre carreira e empreendedorismo. E nesse segundo episódio, a gente vai ter aí com o fera Diego Fernandes, CTO e cofundador da Rocket City. É isso mesmo? É isso mesmo, cara. Então, no primeiro episódio a gente teve uma conversa com o Sibelius, né? Teve bastante conteúdo bacana, então se tu não viu, sugiro que tu veja lá também, que teve bastante conteúdo bacana. E agora a gente vai trocar uma ideia com o Diego. Show! Contem pra gente então, quem que é o Diego? Fala, galera, boa noite. Luiz, brigadão pelo convite, cara. Um prazer estar aqui contigo. Eu que agradeço. Cara, quem que é Diego, cara? Pois é. O Diego hoje, então, como tu falou, hoje eu sou CTO aqui na Rocket. Tô fazendo um papel muito mais ligado com a parte de educação, apesar de ainda conseguir ter conexão com o time de dev aqui dentro para ajudar a tomar decisões técnicas e fazer aquele papel mais de CTO mesmo. E hoje vocês com certeza devem me ver até cansados de mim em alguns momentos em vários anúncios de YouTube e Twitter não, mas Instagram e tal. Mas, poxa, eu comecei a programar assim, digamos, profissionalmente em 2011, né? Então 10 anos atrás. Antes disso eu já dava umas arranhadas ali de brincadeira e tal. Mas comecei aqui em Rio do Sul, inclusive onde eu e o Luiz moramos. Vizinhos. Na verdade, vizinhos, né? Mas eu comecei a trabalhar numa agência digital. Antes eu fiz o IFC, que é inclusive o local onde o Luiz hoje faz faculdade, mas eu fiz curso técnico na época. Na minha época a faculdade era só de manhã, e aí batia com o estágio que eu tinha conseguido, aí eu não consegui liberação do estágio para fazer de tarde, aí tipo, tive que fazer em outra faculdade, na Universidade do Estado de Santa Catarina, mas logo depois de terminar o IFC, existe o estágio obrigatório, né, o Luiz já deve estar sabendo lá, e com esse estágio obrigatório eu entrei numa agência digital, aqui de Rio do Sul, para começar a aprender desenvolvimento web, né, eu entrei como estagiário mesmo, assim, eu não tinha conhecimento em web, assim, o conhecimento web era praticamente nulo. Eu não sabia nada de back-end, de conectar em banco de dados naquela época, assim, eu estava arranhando criar os primeiros PHPs, assim, mas muito básico. Sabia apenas o fundamentos de HTML e CSS. E lá eu entrei, eu lembro o primeiro site que eu fiz até hoje, para um frigorífico aqui da região. E nesses dias eu fui varrer naqueles sites do Google lá, aquele archive.org lá, sei lá, que tu consegue ver como que eram os sites anos atrás. E eu consegui encontrar esse site que eu desenvolvi lá em 2011, que era de um frigorífico aqui. E, cara, eu vi o código e falei, meu Diego, cara, que cagada que tu fez aqui, assim. Porque eu lembro até hoje que eu tinha que fazer um banner que fazia fade de imagens, assim. E aí, eu só sabia fazer fade de um elemento em si, de uma imagem, que tinha uma lib que fazia pronto pra mim, assim. Eu não sabia fazer de vários elementos ao mesmo tempo. Só que aí tinha texto junto com as imagens. Aí eu peguei e exportei o texto como PNG mesmo, joguei tudo junto e seja o que Deus quiser. E esse foi o meu primeiro site, assim. E de lá pra cá, cara, passei por várias ferramentas, por algumas empresas. Trabalhei com PHP muito tempo, WordPress, Magento, Drupal, Joomla, tudo, Zend. Nossa, CodeIgniter, eu nem lembro mais tudo que eu já mexi. Zend 1, Zend 2. Peguei o Laravel lá na versão 3, comecei com Laravel, fui até a versão 4. Sei lá o que. Trabalhei muito tempo com isso. Front-end já mexi com Angular, Ionic 1, Ionic 2, com Vue já também, antes de chegar no mundo do React e tudo mais. Então, assim, eu passei por muita coisa, cara, mas hoje o Diego, ele é basicamente essa pessoa que vocês veem na frente das telas, compartilhando conhecimento, cara.
Até tu falou desse site ali, uma coisa que eu gosto de fazer bastante também é isso, às vezes olhar as coisas que eu fazia no passado pra ver evolução, é muito massa, às vezes, tipo, tu olha, meu Deus, eu fiz isso, cara. Aí, tipo, tu olha as coisas que tu fez hoje, tu viu, tipo, às vezes tu se vê estagnado, sabe, meu, não tô aprendendo muita coisa. Aí tu olha o que tu fez e o que tá agora, tu fica tipo, meu Deus, o tanto de coisa que eu aprendi. Eu falo isso para as pessoas, cara. Muita gente chega para mim no Instagram e fala, cara, parece que eu não tô evoluindo. Eu falo, poxa, pega um projeto teu de 3 meses atrás e compara com o projeto atual. E aí tu vê se não tá evoluindo, né? Ou se tá evoluindo. Eu acho que é uma forma mais simples, assim, né? De tu conseguir fazer essa Com certeza. medida. É métrica, acho que é, né? Né? Dá pra fazer também. Eu ia falar uma palavra mais difícil, mas a chance de eu errar era muito alta. Tranquilo. Mas tu falou que começou lá em 2011, né? Mas, cara, deixa eu perguntar, como é que tu conheceu o mundo do desenvolvimento? Foi, tipo, você entrou na frente do computador e... Como é que faz site? Ou foi, tipo, algo mais diferente? Mas foi quase isso, cara. Na verdade, assim, eu jogava bastante, né? Eu ainda jogo, mas na época eu jogava muito mais. E eu jogava na época, basicamente, World of Warcraft e CS, assim. E aí lá no WoW, lá no World of Warcraft, eu tinha uma guilda, e aí eu queria fazer um site com vários guias, assim, para as pessoas que entrassem na guilda já saberiam como jogar, como upar lá as profissões e tal. Aí eu falei, cara, eu preciso fazer um site, cara. Na época, cara, eu posso estar muito errado, mas eu não lembro de existir na época com muita facilidade WordPress, por exemplo, existia o Blogspot, Nossa. que era onde a gente fazia os sites lá, Resgatou. né? Eu tinha aqueles flogão, pô, não sei se alguém é dessa época, cara, mas tipo, flogão, fotolog, jogava Tibia também na época, daí tinha o Fototibia, cara, sério, tinha uns sites muito loucos, assim. E aí eu fui procurando no Google como fazer site, né? E aí eu caí naqueles, tipo, Wix da vida, assim, tipo, construa seu site, aí esse site que eu construí naquela época, ele tá online até hoje. Inclusive ele se chama WoW, né, W-O-W, total.page.tl. TL deve ser, sei lá, Tailândia, eu não faço a menor ideia de onde que é TL. Mas eu sei que eu criei o site, ele tá no ar até hoje, e lá eu falei, cara, isso aqui é massa. Isso aqui é muito massa. Eu fiquei, tipo, muito... eu não sabia nada de programação e eu criei um site, assim, porra, cara, isso aqui é muito massa. E aí eu comecei correr atrás, assim, comecei a tentar procurar software que eu conseguisse programar e tal, achei o Dreamweaver, aí além do Dreamweaver achei um outro software que se chamava Antena. Cara, eu tentei procurar esse software depois, eu não achei mais, mas eu lembro, era Antena versão 2.7, eu lembro disso até hoje, cara, eu baixei esse software ele permitia tu criar os teus sites meio que tipo arrastando as coisas pra tela, criar link entre páginas. Cara, eu criei o site completo assim, arrastando o botão. Aí eu estilizava ali como se fosse um paint da vida, assim. Aí eu fiz o site todo, ele rodava local. E aí chegou o momento de eu fazer deploy da aplicação. Eu simplesmente não sabia fazer e daí ficou nisso. Não sabia o que fazer com o site. Aí eu fui correr atrás de curso, né? Aí eu comecei fazendo curso de design gráfico, porque eu achei que design gráfico ia me ajudar a fazer site. Que nada, aprendi só Corel. Corel e Photoshop. E depois daí pra frente eu fui aprendendo um pouquinho mais. Mas eu comecei assim no mundo, codar um pouco mais quando eu entrei no IFC mesmo, no Instituto Federal Catarinense. Aí lá eu comecei com Pascal. Aí sim, aí eu comecei a ver algoritmos, aí eu comecei a realmente programar, né? Porque antes disso eu desenhava o site... E era isso, assim, eu ia lá, desenhava o site no Photoshop, pegava umas imagens, jogava assim e tal, só que não sabia colocar aquilo em prática. E aí só realmente lá no IFC que eu consegui aprender um pouquinho mais de programação. Aí foi Pascal, né, Java, acho que foi isso principalmente, Pascal e Java no início, acho que talvez alguma coisinha de PHP, mas principalmente Pascal e Java. É mais no final que eles passam até, né? Parte de PHP, as coisas assim. Eu até conheci, na verdade, o mundo do desenvolvimento, mas, cara, foi um negócio muito louco, assim, na verdade, porque, tipo, eu jogava muito Rabu. Cara, Rabu, velho. Aí, tipo, o Rabu era um negócio que tu pagava, tá ligado? Tipo, tinha aqueles HC. Sim. Aí, na época ali de 2011, era muito comum um Rabu pirata, tá ligado? Todo mundo queria ter um Rabu pirata. Só que eu não queria ter usar de alguém, eu queria criar o meu Rabu pirata. Aí, cara, eu fuçava a internet, como fazer Rabu pirata, como construir meu servidor. E ali eu comecei a ver as coisas, tá ligado? Mas eu nunca, tipo, me dei conta que, tipo, aquilo ali poderia me fazer
alguma coisa, sabe? Que aquilo ali podia me gerar alguma coisa no futuro. Então, tipo, eu não dei muita bola. E hoje eu me arrependo disso. Eu me lembro que até eu fui ver um tutorial de como programar. E eu me lembro do cara falando que tipo, programar era igual pilotar um trem, tá ligado? Tu tinha que meio que guiar, assim. E aquilo ali ficou na minha cabeça até hoje. Mas eu nunca levei aquilo ali muito a sério. E hoje até não digo me arrependo, mas eu vi que ali realmente eu tinha gosto, sabe? E até no IFC, a primeira linguagem que realmente eu aprendi, que me fez gostar realmente foi de programação, foi uma linguagem criada até aqui em Dayal, na Uniaselv, chamada Visualg. Cara, ali eu vi que, tipo, meu Deus, que negócio da hora, tá ligado? Tipo, comecei a fazer um sisteminha bem simples, assim, tipo, era um negócio muito básico, assim, era em português, mas eu comecei a fazer uns negócios de banco, tipo, eu colocava uma senha fixa e daí, tipo, deixava as opções pro cara. Cara, era um negócio legal, e eu vi que ali eu tinha realmente um gosto por aquilo, sabe? Então, é engraçado ver como as coisas partem de algo simples, né? Até tu falando isso, eu lembrei que assim, no começo eu fazia servidor de Tibia também, o pessoal chamava de Open Tibia, Hot Server. E, cara, eu ganhava até dinheiro com isso, assim, mas eu fazia servidor de Tibia, assim, daí eu lembro que era quase tudo em Lua e XML, banco de dados em MySQL, só que na época eu não sabia nada, assim, daí eu lembro que eu ia, assim, abria os códigos, ia trocando as variáveis e ia vendo o resultado que dava, assim. Ia trocando ali um nome e ia vendo o que gerava de resultado no jogo. E ali eu fui criando esse interesse também. E era engraçado, assim, que era aqueles servidores, assim, hospedados, tipo, no meu notebook da Positiva, assim, eu deixava ele ligado à noite pro pessoal jogar. Aí eu tinha que cuidar, porque se minha mãe visse que o computador tava ligado de noite, ela ia lá e desligava, todo mundo caía, não tinha server save, todo mundo perdia tudo que tinha conquistado. Aí, tipo, era engraçado demais, assim. Mas eu lembro que era tudo XML e Lua, assim, a parte frontal, assim, digamos, do jogo. Se não me engano, a parte do back era em C++, mas assim, dava pra mexer em bastante coisa. Entendi. E, cara, tipo, como é que tu conheceu o empreendedorismo? Porque tem uma diferença aí, né? Tu passou toda a tua vida ali programando e coisa, e o que te deu? Tipo, vou empreender, tá ligado? Vou ver que negócio que é isso. Cara, assim, eu sempre tive um pezinho em negócio, assim. Então, todas as empresas que eu passei, mesmo que eu era dev, eu sempre tentava me envolver no negócio em si. Eu sempre ficava tipo, poxa, será que tá vendendo? Cara, como é que eu posso ajudar a vender mais? Será que o atendimento tá conseguindo ser bom? Como é que eu posso ajudar a gente a conseguir medir isso, melhorar? Cara, eu não consegui me contentar, assim. Eu sempre fui, em todas as empresas que eu trabalhei, eu sempre não me contentava fazer só o meu trabalho. Só programar diretamente, assim. Apesar de que eu gosto muito de fazer isso, eu sempre me envolvia com todas as partes do negócio. E aí, no final de 2016, cara, eu encontrei o Robson, que hoje é meu sócio, encontrei, tipo, no mercado, assim, depois de 3 anos que eu tava sem conversar com ele, sem quase nem conversar muito, assim, de bater um papo, só às vezes um oi, qualquer coisa assim. Encontrei ele no mercado, assim, cara, poxa, cara, o Robson, velho, conversei com ele, pô, não sei o que e tal, eu falei, poxa, cara, a gente tem que fazer uma coisa juntos, dele, pô, cara, a gente tem que fazer, não sei o que, ele falou, vai lá em casa. Semana que vem, não sei o que. Eu falei, vamos, né? Aí fui lá, ele me contou de algumas ideias que ele estava tendo. E na época ele estava com a ideia de lançar uma aplicação de agendamento de serviço focado primeiramente em consultório médico, assim. A gente queria começar com dentista e tal. E aí, pô, ali a gente foi conversando e tal sobre o negócio. A primeira coisa que a gente já começou a fazer já, né, cabeça de dev, eu e ele. Já começamos a codar, já separamos, tu faz o back, eu faço o front, né, no caso o mobile. Já começamos desde o começo a programar a aplicação, assim. Erro de principiante, digamos, iniciante no empreendedorismo. E ali a gente foi fazendo e, pasmem, não deu certo, né. E aí a gente foi, poxa, cara, por que não deu certo, né? Por que não tá dando certo? E aí a gente entendeu, né? Nós dois somos programadores, só que ninguém sabe vender, ninguém sabe fazer nada além disso, né? E aí a gente foi correr atrás de, cara, como é que desculpa, como é que a gente faz isso dar certo? E aí, na mesma época, coincidentemente, a gente foi convidado para estar junto da organização de um evento aqui em Rio do Sul, que é o Startup Weekend. E aí, para organizar esse evento, tu é obrigado a ter participado de um Startup Weekend. Aí o que a gente fez? Pegou o primeiro que tinha na região e que foi lá em Jaraguá. Cara, eu saí de lá, cara, com a minha cabeça,
tipo, meu Deus, que mundo doido, assim. Eu saí de lá, tipo, cara, tipo, tudo que eu sei é uma mentira, eu preciso... Sério, assim, eu cheguei o evento ia até domingo, eu cheguei na segunda-feira, assim, cara, minha cabeça tava, meu Deus, sabe, tipo, parece que eu tinha ido pra outro mundo, assim, e eu não queria mais ter voltado. E aí, ali pra frente, cara, como a gente começou a estudar muito, muito essa parte de empreendedorismo, muito mesmo, assim. Então, toda a parte de Lean Startup, né, Startup Enxuta, lá, o livro do Eric Ries. Cara, a gente começou a estudar persona, Canva de modelo de negócio, não sei o que, problema, como definir, validação de ideia, validação de mercado. Cara, meu, assim, um monte de coisa. A gente começou a estudar que nem uns doidos. E, e aí a gente organizou o Startup Weekend e depois a gente usou isso, inclusive, para criar a Rocket City. Né? A gente já tinha desistido daquela ideia do aplicativo, porque a gente aprendeu sobre toda a questão de validação, de ideia e tal, e naquela época a gente entendeu que a ideia ela não tinha sido validada, e aí a gente aplicou isso depois para Rocket, assim. Mas esse interesse no empreendedorismo ele surgiu principalmente derivado do Startup Weekend, cara. Quem tem interesse nessa área é uma parada que eu recomendo muito, assim. Startup Weekend, Hackathon, todas essas maratonas, assim, que tu bota a tua cabeça numa panela de pressão durante alguns dias e faz ela funcionar. Até eu participei desse Startup Weekend que tu mencionou ali, que vocês organizaram. O primeiro até foi, né? Eu participei. E, cara, realmente é um negócio muito doido, assim, tipo, eu cheguei lá na sexta e eu fui sozinho, tipo, cara, eles foram divulgar no UFC e eu já tinha interesse, sabe, já tinha me matriculado tudo, comprado ingresso e coisa, e eu fui sozinho, sabe, tipo, eu pensei, não deve ter ninguém lá que eu conheço, cara, tinha um monte de gente que eu conhecia, sabe, aí eu pensei, não, eu não vou, né, no time de gente que eu conheço, eu vou no time de gente que eu não conheço, cara, eu quero mesmo conhecer gente, quero ver como é que é esse trem. E, cara, foi muito doido. E isso começou na sexta, daí já definiram quem que ia participar, quais que eram os grupos, as 10 coisas. E no sábado, cara, a primeira coisa que me deu um choque, assim, foi... gente, a gente não quer ninguém aqui dentro. Vocês vão pra rua e vou validar um negócio. Eu fiquei tipo... Oi, não era pra construir? Eu me inscrevi como desenvolvedor, eu quero desenvolver, tipo... E agora? Aí aquilo ali foi o primeiro choque, tá ligado? Foi. No startup que eu participei também, cara, eu sentei na minha mesa com a ideia, eu abri meu Note, na época eu usava mais Angular, assim, eu dei um Angular init lá, eu nem lembro como é que faz. Iniciei o projeto, cara, e comecei a fazer a tela de login. Os mentores chegaram atrás de mim e falaram, o que tu tá fazendo? Eu falei, não, tô codando aqui, a gente se separou, o pessoal eles só pegaram a tela do meu notebook, abaixaram e falaram, pra rua. Tu vai atrás, junto com o pessoal, validar a ideia. E dali, cara, carro atrás das empresas, cara. É muito massa isso, cara. E, tipo, eu achei muito massa isso, sabe? E daí aquela panela de pressão de, tipo, vai subir. Aí, tipo, tem que ficar fazendo as trilhazinhas e coisa. E aquilo ali, tipo, te motiva realmente tu, sabe? Cara, te motiva a pegar e dizer, não, aqui não é o momento de codar, é o momento de, tipo, pegar e fazer o negócio acontecer, sabe? Então eu acho muito legal esse negócio que, tipo, eles realmente fazem o negócio acontecer, sabe? Foi uma coisa que realmente mais me chamou a atenção, assim, no Startup Weekend. Mas, que nem tu falou ali, que, tipo, daí tu encontrou o Robson no mercado, né? E daí começaram a fazer as ideias e coisa e tentar fazer funcionar. Tu já trabalhava na época ou tava trabalhando ou tava trocando em paralelo? Como é que... Eu tava trabalhando na Carioca, né, na empresa de um e-commerce de celulares. E lá, novamente, assim, eu entrei para ser dev, mas eu já tava lá dentro, assim, tocando em tudo quanto é parte. E eu entrei lá para desenvolver a plataforma de e-commerce. No fim, a gente fez uma coisa totalmente diferente, porque eu entrei lá e eu identifiquei que os problemas que a empresa tinha eram problemas totalmente diferentes do que eles achavam que eles tinham. Então uma das coisas que, cara, eu fiz lá, que é uma parada muito legal para quem tiver a oportunidade de fazer, que às vezes empresa menor tem mais oportunidade disso, passa um tempo trabalhando nos setores que existem dentro da empresa. E tu vai começar a sentir o problema que essas pessoas têm e tu vai conseguir propor e criar soluções para resolver esses problemas. Então, eu passei um tempo, alguns dias, trabalhando em cada um dos setores, logística, financeiro, toda a parte de controle de estoque, a parte de administrativa, de suporte e tudo mais. E, cara, comecei a entender os problemas que as pessoas tinham lá dentro. E aí lá eu comecei a criar uma solução para resolver esses problemas, né? Então, cara, assim, como eu disse antes, eu sou uma pessoa que eu me meto nos lugares, assim, que às vezes
eu não sou chamado, mas porque eu gosto de estar resolvendo problemas, assim. Então, mas eu tava trabalhando, cara, eu tava trabalhando na Carioca e eu tava em processo de fazer, eu tava fazendo algumas entrevistas, eu tava começando a perceber que o trabalho remoto era algo factível. Antes disso, eu era muito aquele dev de interior que achava que trabalho remoto era algo irreal, que não poderia acontecer comigo. E aí eu comecei a, tipo, cara, que se dane, eu vou mandar entrar em contato com as empresas que trabalham remoto. E, cara, eu comecei a receber feedback positivo, assim, eu fiquei tipo, ai meu Deus, o que tá acontecendo? Assim, eu fiquei tipo, cara, na época eu nem programava em Node muito, assim, eu lembro que eu fiz uma entrevista para uma empresa, e aí eles passaram, tu tem que desenvolver um chat com Node e Angular, e eu não sabia nada de Node direito, assim. Eu virei à noite, fiz o chat, mandei 8 horas da manhã, fui dormir, aí quando eu acordei eles falaram, tá massa, pode entrar. Deu, cara, tipo, meu Deus, eu passei uma noite fazendo o teste e, tipo, já recebi o meu sim, digamos assim. Só que eu tava nessa mesma época, eu tava com esse processo iniciando a Rocket. Então eu falei, cara, não vou aceitar, né? Eu vou correr atrás do meu sonho, digamos assim. E daí eu não fui, continuei com a Rocket. Então, ali no início da Rocket, bem dizer, tu tava sem emprego, tu arriscou todas as fichas, digamos assim. Cara, o que acontece? Eu tava na Carioca ainda, na verdade, eu tava com emprego, mas deixa eu tentar dizer isso de uma forma legal. A empresa, ela tava se desfazendo. E aí, eu tava no seguro-desemprego, digamos assim. Porque a empresa tava em processo de se desfazer, e aí todo mundo saiu. E aí eu tava com 4 meses de seguro-desemprego, uma coisa assim. E aí foi no segundo mês de seguro-desemprego que a gente iniciou a Rocket, no segundo ou terceiro. Porque antes disso, eu e o Clayton, que é o meu outro sócio também, que estava trabalhando comigo na Carioca, a gente estava tentando pegar aquele software que a gente desenvolveu lá dentro e transformar em algo replicável, que a gente conseguisse aplicar em outros e-commerce. Mas novamente, cara, dois dev, cabeça de dev, os dois queriam fazer a mesma coisa e ninguém queria vender. Então não funciona, sabe? Isso é até uma coisa que eu falo para as pessoas que estão querendo empreender no começo. Cara, não interessa se tu tá fazendo uma empresa com outro amigo teu que é dev ou uma outra amiga que é dev. Um de vocês não vai poder ser dev. Tipo, não tem como, tá ligado? No começo vai ajudar e tal, a resolver alguma coisa ali e tal. Mas, cara, alguém tem que ir pra rua, alguém tem que vender, alguém tem que, sabe, habilidade complementar, não adianta, né? Eu vejo muita gente assim, vou fazer uma empresa. Eu sou back, eu vou convidar um front, vou convidar um mobile. Tipo, não é assim muito bem, não. Na verdade, se tu é o dev, tu vai fazer o front, o back e o mobile no começo. E tem que vender, querendo ou não. Uma empresa sem venda, ela quebra, né? De nada adianta ter um produto lindo e ninguém que usa. Sim, cara, o nosso produto lá no... Meu, cara, tu não tá entendendo. Inclusive ele tá aberto até hoje pra quem quiser acessar lá. É github.com/cariocacelulares.com.br/meutucano. Então é um software em PHP lá, cara, gigantesco. Cara, que ele faz muita coisa, cara. Controla toda a parte logística, de pedido atrasado, de reembolso dos correios, pedido de informação, toda a parte de feriados integrada, notificação, envia automaticamente e-mail para os clientes, toda a parte de integração com B2W, que é Americana, Submarino, Shoptime, Cenova, que é o Extra, Ponto Frio, Walmart, Mercado Livre, para cair os pedidos tudo lá dentro, faturar, controle de estoque, controle de lote, controle de código de barra, cara, a gente tinha feito um sistema completaço, cara, de gestão de e-commerce, cara. Só que a gente simplesmente não sabia vender, não sabia como apresentar, então a gente simplesmente deixou a ideia de lado, como muitos devs fazem, né? Entendi. Isso é complicado, né? Às vezes a gente perde muito tempo, digamos assim, desenvolvendo algo, mas a gente não sabe se realmente vai estar validado e alguém vai querer usar aquilo, né? Mas, beleza, e cara, que nem tu falou que tu gosta de se meter, né? Digamos assim, em várias áreas, mas teve algum propósito, digamos assim, que te levou a criar o Rocket? Porque, tipo, tu chegou por Clayton, tentaram fazer por Robson, tentaram fazer alguma coisa e não deu certo, e onde é que entra o Rocket City nisso? Porque, tipo, áreas totalmente opostas, né? Cara, assim, eu já tinha algumas outras tentativas de abrir algo em educação, em programação, então eu e o Clayton, a gente já tinha
tentado abrir uma escola de programação antes, se chamava Code Boss. Deletei a org do GitHub nesses dias. A gente tinha tentado, só que naquela época a gente não tinha conhecimento nenhum de como abrir um negócio. Mesma coisa dos outros projetos ali, muito cabeça dev, né? Código e nada do restante. Então eu sempre tive essa vontade, eu sempre me envolvi com dar aula de alguma forma. Então, ministrava os workshops lá na UDESC, participava da semana acadêmica, fiz, não concurso, mas eu fiz entrevista para dar aula em faculdade, inclusive passei, só que daí acabei não indo. Então, assim, eu já tinha o meu pé em educação desde o começo. Assim, eu sempre fui uma pessoa que sempre ensinei todas as pessoas ao meu redor. Cara, assim, eu gostava muito de aprender alguma coisa e repassar para todos os meus amigos aquilo que eu tinha aprendido. Isso sempre foi uma coisa que fez muito parte do meu perfil. O Robson, por sua vez, antes da Rocket, um pouquinho ali, enquanto eu estava na Carioca, a gente estava batendo aquele papo, ele tinha aberto uma escola de Ruby. Porque o Robson, ele programava em Ruby por muito tempo, remoto e tal, ele tinha muito conhecimento nessa parte, ainda tem. Mas ele abriu uma escola de Ruby e tal, ele vendeu até tudo bem, até bastante, mas ele entendeu que ele não queria continuar como professor em si. Mas, poxa, ele estava abrindo um negócio de educação, ele não queria ser professor. Eu não sabia nada de negócio, eu queria ser professor. Gostaria de ser professor, digamos assim. E aí, no final, juntou o Robson, eu e o Clayton, e a gente montou o negócio juntos, que foi a Rocket City. Então, o Clayton, com toda a expertise que ele tinha de programação, no começo ele era professor também. Só que, cara, como eu te falei, assim, no começo era eu e o Clayton professores, ele dava aula de Vue, eu dava aula de React, e os dois de PHP, assim, com Laravel e tal. Só que, cara, chega um momento, assim, no negócio que, no começo, cara, são só os sócios, são só aquelas pessoas que resolveram apostar. Não tem outras pessoas, né? Tipo, a gente não tinha dinheiro, não tinha capital de giro, não tinha quem contratar, essas coisas assim. Inclusive, os primeiros anúncios que a gente fez em rede social e tal, no Facebook, cara, foi tudo no cartão de crédito, esperando um retorno para conseguir pagar. E não veio nada de retorno, na verdade. E aí a gente teve que se virar, mas... ali chegou o momento que, cara, o Clayton teve que tomar a decisão de começar a fazer outras coisas, cuidar mais da parte de processos, produto aqui dentro, porque, como eu falei, principalmente no início, as habilidades elas precisam ser complementares. Não adianta duas pessoas estar querendo fazer a mesma coisa, né? Não é o melhor momento disso acontecer. E aí por isso que a gente se dividiu. Mas foi basicamente isso, cara. E aí a gente tava lá numa... O que aconteceu é que, como eu e o Clayton tava trabalhando na Carioca, remoto, digamos assim, porque o espaço físico já não tava mais disponível, sendo utilizado. O Robson já trabalhava remoto, a gente alugou uma casa juntos, uma casinha de alvenaria, assim, foi lá, levou cada uma mesa e uma cadeira de casa, e começou a trabalhar de lá, assim, e começou a formar a Rocket lá dentro. Então foi basicamente dessa... E aí é engraçado, porque a gente, tu que é daqui, tu vai lembrar, cara, comecinho de 2017, a gente foi pra lá em fevereiro. Em maio deu enchente, cobriu a casa inteira praticamente, e aí, cara, a casinha, o chão todo de madeira, assim, nossa, deu uma sujeirada pra trocar tudo aquilo, assim, mas foi engraçado, a gente mal tinha ido pra lá, já tava a gente levando a mesa nas costas pro morro, mas foi basicamente dessa forma, cara. Mas ele já teve um aprendizado, né? Não construir empresa na área de enchente. Exatamente. Primeiro isso, aprendizado. A partir dali a gente falou, cara, a gente não vai botar nada aqui dentro. É sério, a gente não tinha nada, cara. Se tu pegar os meus vídeos, que ainda tá no YouTube lá, que eu fazia aqueles code quinta, cara, era uma mesa, o meu Mac em cima, eu peguei um colchão, botei na janela pra abafar o som, e era isso, cara, eu fechava a porta e era isso ali o meu estúdio, assim. E o resto da Rocket não tinha nada. Pra não dizer que não tinha nada, tinha um filtro de água e uma cafeteira. E a mesa dos outros, do Clayton e do Robson. Então era isso, cara. Até depois, daí em 2018, que a gente se mudou para aqui onde a Rocket está hoje, mas que também não tinha estúdio, não tinha nada, era só uma sala, e depois a gente foi montando as coisas conforme ia conseguindo, né? Entendi. E deixa eu ver aqui na minha pauta. Eu tenho uma pauta grande aqui, cara, às vezes a gente se perde. Mas, cara, e já tocando nessa parte que tu falou ali de
Meu, deu enchente, coisa. Já entra uma pergunta que eu tenho aqui de como que foi esse teu início de carreira como empreendedor, digamos assim, né? Quais foram as dificuldades fora a enchente? Cara, muitas, velho. Tipo, se eu não tivesse meus dois sócios, o Cleiton e o Robson, com certeza eu não tava aqui falando contigo agora. Pelo menos não sobre isso. Pelo menos não sobre um case de sucesso. Talvez sobre, sei lá, código ou qualquer coisa assim, mas, cara, assim, no começo é bem tenso, porque como eu te contei, cara, no começo ali a gente tava, tipo, usando, tipo, seguro-desemprego, cartão de crédito e tal, pra pagar as coisas, e, cara, a gente começou em maio, e o primeiro dinheiro que a gente foi ganhar foi em novembro, e não foi uma quantidade também, assim, nossa, sabe, vou viver disso, assim, não, nada a ver, assim. Então, assim, demorou 6 meses pra gente conseguir fazer algum dinheiro pra conseguir achar que o negócio daria certo. Antes disso, cara, a vontade de desistir, ela era semanal, digamos assim. E isso aconteceu e acontece, assim, comumente, assim, não é um negócio que... Cara, porque empreender é uma parada muito psicológica, assim. A tua cabeça ela é muito mais valiosa do que tuas habilidades técnicas quando tu tá empreendendo. Então, se eu pudesse dar uma dica, além de ter uma sociedade com pessoas que tu confia e que te dão suporte psicológico na hora que tu for empreender, outra dica é treine as suas skills psicológicas ao invés das suas skills técnicas no começo. Porque assim, empreender, vender é muito importante, tu precisa saber vender. Mas se tu não for para vender, se tu não for lá na hora de vender confiante, se tua cabeça não estiver boa, cara, não adianta, assim. Tu pode ter o melhor script do mundo, tu pode saber as melhores técnicas da receita previsível de sei lá quem, mas, cara, não vai acontecer, assim. Então, o começo ele é bem conturbado, e esse período de 6 meses, cara, ele pode ser bem maior, na verdade. Mas é basicamente isso, cara. O que eu sempre falo, a mesma cabeça que te coloca lá em cima pode colocar aqui embaixo, isso é fato, sabe? Então, de nada adianta tu chegar lá pra vender, mas tu tá tipo, oi, eu quero vender o meu produto pra ti, tipo, o cara vai lá, cara, vai embora, sabe? Tipo, eu não quero. Então, isso é fato, eu também concordo muito contigo. E, cara, já aproveitando, a Caroline, ela mandou pra gente lá no Twitter, lá no início, né, da Rocket City, lá em 2017, na casinha lá, tu esperava que vocês, na verdade, não só tu, né, vocês esperavam que a Rocket City ia se tornar essa comunidade tão grande quanto ela é hoje? Cara, eu gostaria de lembrar como que tava funcionando minha cabeça naquela época, assim. Mas o que acontece é que, cara, no começo tem tanta coisa acontecendo que tu não para pra pensar, poxa, será que vai dar certo? Será que não vai? São poucos e raros os momentos que tu consegue parar pra pensar. Tem tanta coisa acontecendo que tu só vai. Tu só vai. Tu traça um plano e tu só vai. Tu tem um objetivo na frente e tu só vai. Então naquela época, cara, eu lembro que tipo, era muito difícil naquela época eu conseguir pensar, poxa, da onde que a gente vai estar daqui 2, 3 anos? Naquela época eu pensava, cara, da onde que a gente vai estar daqui a uma semana, cara? Daqui 2 semanas, o que vai acontecer? Então, naquela época, eu, tipo, cara, eu não tinha noção nenhuma do que ia acontecer daqui a um mês, daqui 6 meses, quem dirá, daqui 1, 2, 3 anos. Então, respondendo assim de uma forma mais prática, não, cara, eu não imaginava que, que ia conseguir chegar, tipo, nesse tamanho tão rápido assim, mas eu trabalhava para isso. A gente trabalhava muito forte para isso, assim. A gente só não ficava preocupado se ia chegar lá ou não. A gente só trabalhava muito, ficava preocupado em resolver, em fazer aquilo que precisava ser feito naquele momento, assim. Uhum. Eu até vi um vídeo, cara, essa semana, e às vezes a gente tem essa concepção que, tipo, o sucesso, ele é algo que às vezes muitas pessoas não podem atingir, né? Tipo, o sucesso às vezes só para um certo tipo de público. E eu tava vendo um vídeo na qual o cara falou que o sucesso, na verdade, para ele, o sucesso é construído. E eu vejo que isso é total, sabe? Para mim, o sucesso, assim como o dinheiro, são consequências de uma ação. Então, por exemplo, cara, se tu trabalhar muito firme num propósito teu, cara, com certeza tu vai dar certo.
Sabe? Porque, tipo, tu tá colocando teus esforços ali, então a chance daquilo ali dar certo é grande, sabe? A vontade de desistir, ela é menor do que, tipo, a tua vontade de fazer acontecer, né? Uhum. Isso é uma das coisas assim, tipo, cara, se tu sabe, isso não só na área de empreendedorismo, mas se tu tem um objetivo, se tu sabe onde tu quer chegar, é muito mais fácil no dia a dia tu conseguir perceber as coisas que estão conectadas com o teu objetivo. E existe um discurso muito legal até do Steve Jobs que ele deu lá em Stanford, que ele fala que é muito massa, porque tipo assim, se tu tá aqui e olha pro teu objetivo, é muito difícil tu enxergar o que tu precisa fazer, os pontos exatamente que se conectam para tu chegar nesse objetivo. Agora, quando tu chega no objetivo e tu olha para trás, é muito mais fácil tu enxergar os pontos que te conectaram, o que tu fez para chegar lá. Então, isso é muito interessante, porque tem muita gente que eu conheço que não tem objetivo definido, que tá simplesmente, cara, Indo. indo. Só que quando tu tá indo, poxa, aparece uma proposta para ti, uma oportunidade, tu fica, poxa, será? Ah, paga mais, bora. Né? Agora, se tu tiver um objetivo, cara, tu consegue definir muito mais o que tu precisa fazer para chegar lá. Tu consegue determinar o que é oportunidade e o que é oportunismo, digamos assim. Então, tu Total. toma as decisões baseadas no teu objetivo e não simplesmente baseados em prazer momentâneo, digamos assim, sabe? Até eu visitei a CAT lá em Floripa, cara, se não me engano foi em Aham. 2016 ou 2017. Se não me engano foi 2017. E lá na CAT, daí tem aquelas escadas, né? E daí eu subi uma escada, cara, eu olhei pra frente, tinha uma empresa assim, ela era na frente da CAT, tipo, ela pegava toda aquela beira-mar norte de Floripa. E, cara, na fachada de dentro, digamos assim, da empresa estava escrito Connect the Dots. Connect os pontos. Cara, aquilo ali ficou na minha cabeça num nível, sério, até hoje não sei assim. Porque eu gosto de ficar refletindo bastante essas coisas e no momento que eu vi aquilo eu fiquei, cara, conecte os pontos. Aí até eu vi esse vídeo do Steve Jobs, eu fiquei, cara, total, é isso? Às vezes, tipo, tu tá aqui, mas tu não sabe como chega aqui, exatamente como tu falou. Mas quando tu tá aqui, cara, tu olha pra trás e fala, meu Deus, como tudo fez sentido, sabe? E às vezes, que nem tu falou, tipo, se tu sabe onde tu quer chegar, às vezes, tipo, aparece uma oportunidade pra ti, tu tá, por exemplo, trabalhando no emprego e tu não tá, tipo, contente com a questão salarial, qualquer outra coisa, tipo, tu não tá contente. Aí tu recebe outra proposta, tu fica tipo, cara, legal. Mas, cara, se eu sair hoje daqui, talvez aquele objetivo que eu quero alcançar daqui 6 meses não se realize. Porque daí, tipo, pô, eu vou sair da empresa agora, pra daí eu ficar 6 meses lá dentro, só que daí, tipo, o tempo que eu vou levar pra aprender todo o processo, nova empresa, vai dar 6 meses. Então, tipo, às vezes, aquele passo a mais que tu ia dar, na verdade, são dois para trás, né? Tem muito isso também, Uhum. né? É exatamente isso, cara. Então, às vezes, tu sabe onde tu quer chegar, tá aí um aprendizado. Às vezes, onde é que tu sabe onde tu quer chegar vai te ajudar muito, né? E, cara, que nem tu falou ali da parte de desistir, né? Tu tinha muita vontade de desistir e coisa. Como é que tu lidou com isso? Com essa vontade de desistir lá no começo? Eu não sei se tu tem ainda isso hoje, né? Porque eu acredito que as dificuldades, elas aumentaram, né? E não sei se ainda tu tem vontade de Sim. desistir. Como é que tu lida com isso? Cara, existe ainda momentos que não é desistir, mas ainda existem momentos assim que eu me vejo sem saída, que eu me vejo tipo, cara, tipo, não sei o que fazer agora e tal, acho que vai dar errado, assim, aqueles momentos de pessimismo, digamos assim. Mas principalmente naquela época, como eu falei, e até hoje, é muito importante que tu tenha pessoas ao teu lado que te dão suporte psicológico pra tu aguentar isso, assim. Por isso que, cara, isso é uma parada que eu falo pra todo mundo, não empreenda sozinho ou não empreenda sozinha. Ah, mas eu vou dividir percentual da minha empresa. Cara, 50% ou 100% de zero continua sendo zero. Então, cara, encontre pessoas que vão conseguir te dar suporte psicológico, que tenham habilidades complementares à sua. Isso é muito importante. Com certeza foi isso que me ajudou muito naquela época, me ajuda até hoje. E a maturidade também, né? Com o tempo, assim, tu vai ficando mais Duro na queda? maduro. Mais duro na queda, mais cascudo, né? Já não. As coisas que te afetavam pra caramba antes já não te afetam mais tanto agora, porque tu sabe que tu consegue lidar com elas. Tu vai se autoconhecendo e tu vai entendendo o que tu é capaz de enfrentar, o que tu não é. E com o tempo tu vai se tornando mais sólido, assim, né?
Mas, cara, essa parte do suporte psicológico com certeza é o ponto principal, assim. Entendi. Massa. E, cara, já partindo para a parte de dicas aqui, né, por bloco de dicas, muita gente hoje tá migrando para a parte de tecnologia, né? Vindo, por exemplo, da parte de engenharia ou qualquer outra área e vindo para a área de tecnologia. E até a Rocket hoje tem a parte ali do Discover, né, para ajudar essa galera. Mas, cara, qual que é o conselho que tu daria para essa galera que tá começando, né, que tá migrando de área? Cara, o meu conselho é tente ir pro mercado quanto antes, mesmo que tu não ache que esteja pronto. Ninguém tá pronto. Duvido que o Luiz se sinta pronto para encarar qualquer vaga, eu também não me sentiria nem hoje. Vai, cara, só tenta ir pro... Cara, eu entrei como estagiário, eu não sabia, juro, cara, juro por tudo, assim. Eu não sabia mais do que 10 regras no CSS e mais do que 10 tags no HTML, assim. E, cara, o mercado, ele te prepara para coisas que qualquer outro curso, treinamento não vai te preparar, assim. Mas isso não exclui o que você pode estudar fora do mercado, porque eu era uma pessoa que tava ali de dia no mercado, mas à noite eu tava que nem um doido estudando, cara, tudo que pode imaginar de curso, de conteúdo, de documentação, de... Cara, eu estudava muita coisa, vídeo no YouTube, meu Deus, assim, eu era um maníaco, assim, eu estudava muito. E eu fazia, inclusive eu estudava, fazia um compiladão do que eu estudei e mandava por e-mail para todo mundo da empresa que eu trabalhava, lá que eu estagiava, o que eu aprendi no dia anterior para que essas pessoas também soubessem. Eita, fiquei azul aqui. Mas, cara, desde aquela época eu já tentava compartilhar conhecimento, assim. E agora que nem tu falou ali, eu vou conectando os pontos, eu vou lembrando das coisas, caramba, velho. Tipo, eu lembro Faz até tanto hoje, cara, sentido, eu estudava jQuery na época, e eu lembro que eu ia estudando as funcionalidades do jQuery, né? Aí cada noite eu pegava uma lá. Aí eu lembro que uma noite eu estudei a funcionalidade de tu ouvir o movimento, o evento de resize da janela do browser. E aí eu fazia algumas coisas baseadas nesse evento. Fazia um quadradinho ser jogado pro lado quando a tela mexia e tal. E aí eu criei um exemplo com aquilo e mandava pro pessoal, ó, pessoal, aprendi isso aqui, funciona dessa forma, não sei o que. Eu fazia isso toda noite, cara. E aí eu já me perdi o que eu tava falando, mas a dica que eu dou, cara, é estuda muito, pratica muito, coda muito e vai pro mercado assim que tu puder. E se tu conseguir um mentor, alguém que tu tenha admiração, que consiga te dar um caminho mais... a gente gosta de falar aqui, na verdade, a gente fala que não existe atalho, né? Então, mesmo que tu pega o mentor e tal, não tem atalho em programação. O que tu pode pegar, na verdade, é estrada asfaltada ou estrada de chão, né? Então, se tu conseguir um mentor, alguém que te guie, alguém que te dá a estrada asfaltada, para tu estudar as coisas que são alinhadas com algo que vai te dar resultados de uma maneira mais rápida, ótimo. Né? É claro que o mercado vai ser o principal ponto onde tu mais vai conseguir conhecimentos do dia a dia, mas, poxa, na internet tu também consegue tirar muito conhecimento, cara. Entendi. Cara, muito massa. E, cara, pra quem já é dev, já sou dev há 5, 10 anos, acordei com uma ideia super inovadora, vai ser o novo unicórnio do Vale do Silício. Mas não sei o que fazer, eu tô com a ideia aqui. Qual o conselho que tu dá pra quem quer começar a empreender? Cara, primeiro conselho falando de uma forma bem, vamos lá, uma forma bem tosca, a tua ideia é uma bosta, pode ter certeza disso. Cara, todo mundo que tem uma ideia inovadora, não, a minha é de verdade, não vou contar pra ninguém, não sei o que, tua ideia é uma bosta, pode ter certeza. Porque se ela fosse boa, já tava feita. Ah, então como é que surgem as ideias novas? Cara, as ideias novas, elas surgem principalmente não são da pessoa que está com a cabeça no travesseiro e tem uma ideia legal. Não é isso. É resolução de problema. É básico, né? Então, o que eu posso dar de opinião, de dica para essas pessoas? Valide a ideia. O que é validar a ideia? Entra num programa desses que o Luiz participou e que eu participamos, tipo Startup Weekend, essas coisas assim, vai aprender o que é validação de ideia. Não quer participar de um programa desse, por exemplo, que está rolando até agora, até online está rolando, Startup Enxuta, dá uma olhada nesse livro, que ele vai te guiar muito para entender o que é um processo de validação de ideia
e ele vai te mostrar muito que a tua ideia é tosca. Porque assim, se existe ideia genial, brasileiro ia estar vendendo ideia no OLX e no Mercado Livre. Porque, cara, brasileiro vende qualquer coisa nesses sites, velho. É sério, o produto mais vendido no Mercado Livre é lata de bosta. Então, ideia genial, cara, se valesse alguma coisa ia estar sendo vendida lá. Ninguém vende ideia, porque o que vale é a execução. Né? Ideia por ideia, com certeza tem 1000 pessoas no mundo inteiro pensando na mesma ideia e já começaram a validar e tu tá aí pensando em codar a tua aplicação. Então, assim, é isso, é validação de ideia, validação. Antes de qualquer coisa, antes de dar o yarn created, antes de dar qualquer coisa, validação. O Luiz sabe o quanto que isso é importante também. Total. Até já falando dessa parte, tipo, eu não vou compartilhar minha ideia, eu vou ficar quieto aqui porque senão vão me copiar. Cara, não existe, porque, tipo, eu vou ter uma ideia, eu posso chegar pro Diego e falar a ideia, ele vai tentar fazer, mas eu tenho certeza que a forma como ele vai fazer não é a mesma que a minha. Porque, tipo, a forma que eu montei na minha cabeça vai ser totalmente diferente, porque eu penso totalmente diferente do Diego. Então, tipo, e também, claro, a execução. De nada adianta, tipo, eu pensar na melhor ideia, pensar todo, eu vou criar aqui, daí eu vou vender ali, daí, montar todo o plano, tá ligado? E eu falhar, e eu não consegui vender, eu não consegui executar, entendeu? Então, e daí eu vou lá e falo pro Diego, daí o Diego chega e fala, beleza. Aí o Diego vai lá, monta um GoForms da vida, manda pra todo mundo, publica no Twitter, publica no Instagram, aí ele descobre que funciona, aí ele vai lá e cria tipo um formulário super simples, sei lá, imagina que ele quer fazer um buscador de produtos, o cara vai buscar um produto e ele vai ver qual que é o mais barato, tipo como é que eu não disse, tem até na internet isso, que Tu diz o Zoom? Não, tem um site ali, esqueci o nome agora, que daí, tipo, tu digita o produto e ele vê qual que é o mais barato, esqueci o nome. Mas imagina que tu vai fazer isso, tipo, cara, tu pode fazer isso num formulário, sabe? Tipo, às vezes a pessoa vai lá, daí ela te manda qual é o nome do produto, aí cai no teu e-mail, daí tu vai lá e busca e retorna pra ela via e-mail. Cara, tá aí o core do produto pronto, entendeu? Então, tipo, às vezes a gente pensa, nossa, porque eu preciso ter um produto bonito, cara, com uma interface linda, não sei o que. Cara, dá exatamente. Eu acabei de criar isso até aqui, mas, cara, dá totalmente certo. A pessoa insere o e-mail dizendo o produto que ela quer. Aí ela cai na tua caixa de e-mail, tu busca na internet, tá ligado? 5, 10 e devolve. Então, tipo, cara, a questão é execução, entendeu? Tipo, eu perderia, por exemplo, 6 meses criando algo que poderia não vender, enquanto que o Diego, em, tipo, um final de semana faria o produto vender, sabe? Então, isso que a gente aprende lá dentro do Startup Weekend até. Tem um vídeo, cara, eu não sou muito de assistir esses vídeos e tal no YouTube, mas tem um vídeo muito engraçado do Porta dos Fundos, que é... Cara, eu já não lembro, mas o nome deve ser GPS, procurei que vocês vão achar. É um vídeo exatamente que nem tu explicou. O cara tá no carro, e aí ele abre o GPS, que é uma referência pro Waze, e aí ele clica no aplicativo, demora pra carregar, daqui a pouco tá as pessoas lá numa empresa assim, eles, meu Deus, eles clicaram, ele clicou no aplicativo, vai lá, daí o cara se prepara no microfone, boa noite, qual o seu destino? Daí, tipo, ou seja, eles faziam digamos, o funcionamento do aplicativo manualmente. Aí o cara ia lá e inseria o endereço, né? Rua não sei o que deles. Cara, onde é que fica isso? Rápido, olha aí. Fica aqui. Quanto tempo que tu acha que tá daqui? Uns 12 minutos dele. 12 minutos. Daí ele já passava, voltava ali É muito legal porque isso aí me lembra do MVP da Easy Taxi, né? Que foi o projeto que nasceu no Startup Weekend lá. E tipo, o pessoal pediu um táxi lá pelo aplicativo, achava que era Altos Baracutá e que nada, era alguém lá que ligava pro ponto do táxi e mandava o táxi onde a pessoa queria. Então, assim, cara, o que vale é a execução, assim. E hoje a empresa, poxa, vale milhões, enquanto tem uma pessoa lá que tá ainda desenhando o app pra construir, ou desenhou e nunca colocou a mão na massa. Total, tem até o livro do Thales, né, o Nada Easy. Ele conta como é que foi isso. E ele conta que, tipo, lá no começo, se eu não me engano, foi pra medir, tipo, do ponto A ao ponto B dava tantos minutos, eles faziam de bicicleta, tá ligado? Aí, tipo, cara, era um negócio tão louco. E, tipo, é muito massa ler esse livro e entender como que eles faziam, sabe? O Thales é da 99, né? Mas acho que o MVP deles, a aplicação no começo, era muito semelhante. Né? Sim. Mas... Beleza, cara. E tá, já entendi tudo. Preciso validar. Mas comecei a montar aqui, cara, validei minha ideia. Cara, funciona. Mas, cara, é tanta coisa. É marketing, é desenvolver o MVP, é vender, sabe? É muita coisa pra pessoa só. Então, a gente entra na parte de sócios.
qual dica que tu me dá pra encontrar um sócio? Tipo, cara, é muita coisa, eu preciso achar alguém, mas aí eu boto num Twitter, tipo, tô procurando um sócio, eu boto no LinkedIn, que é mais social, o que eu faço? Porque, tipo, sociedade vai muito mais do que, tipo, pessoas, né? Com certeza envolve confiança, tudo isso, né? Cara, assim, a dica que eu dou é tente desde cedo participar de muito evento e fazer muito networking, assim. E não seja babaca, assim, tipo, tenta cultivar as relações que tu tem. Porque assim, cara, pensa assim, eu entrei lá na área local em 2011, foi lá que eu conheci o Robson e depois conheci o Clayton, que são meus sócios hoje. Tipo, se eu ou ele tivesse sido um babaca ou qualquer coisa assim naquela época, ou tipo, tivesse cagado pra relacionamento interpessoal, tipo, a gente nunca ia se falar de novo e não existiria nada de Rocket, assim. Então, assim, mantenha contato com as pessoas. Tipo, seja gente boa, mantenha contato e participe de eventos, sabe? Tipo, pô, que nem eu ali, participei da organização do Startup Weekend, participei da organização de TEDx, fui pro Startup Weekend lá em Jaraguá, conheci uma galera lá, cara. Cara, que eu não fazia a menor ideia de quem que era e hoje, pô, a gente se conversa um monte, pessoal de startup também, que, cara, daria pra abrir a empresa junto com o pessoal, de tão massa que eles são. Então, assim, cara, é aquela coisa básica, assim, de, tipo, ah, eu não encontro ninguém. Poxa, tu não sai da tua casa, cara. Não sai da tua casa, tá atrás do computador, vai encontrar alguém, né? Isso é a mesma coisa pra relacionamento e pra sócio, né? Mesma coisa, cara, mesma coisa. Vai dar um conselho, pô, não encontro a namorada, sei lá, um amigo meu pede. Poxa, velho, tá codando em casa até 2 horas da madrugada todo dia. Como é que não Não né? dá, Mesma coisa não pra dá sócio, certo. cara. Não dá certo, cara, é que nem sócio, pô. Tu tem que ir pra evento, tem que ir pra evento das coisas que tu gosta, encontrar pessoas que têm interesses em comum, né? E dali vai sair, cara. Assim, fora isso, não tem muito assim o que dizer, né? Total, concordo totalmente contigo. E, cara, já indo pro bloco 5 de perguntas, a Caroline, ela mandou duas perguntas, eu fiz uma lá em cima e agora eu vou fazer uma aqui embaixo, que ela perguntou aqui, Diego, quando foi que tu pensou que seria a hora de ensinar outras pessoas? Quando foi que tu decidiu que gostaria de passar teus conhecimentos adiante? Cara, como eu te falei, isso foi algo que eu sempre trouxe comigo, assim. Então, hoje, olhando pra trás, eu percebo que eu sempre tive esse perfil de repassar meu conhecimento. Para as pessoas ao meu redor, para as pessoas da minha turma na faculdade. Eu sempre tive esse interesse, assim. Com a Rocket City, meio que eu só, digamos, Foi uma tornei consequência? isso algo profissional. É. Então, eu acho que isso meio que. Eu não sei dizer assim. Com certeza não é algo. Eu não acredito que isso é algo que tá no meu DNA. Não acredito nisso. Eu acho que isso é algo que a gente forma a partir das nossas experiências de vida, assim. Deve ter alguma coisa que aconteceu comigo e tal que eu percebi que eu gostava disso, sabe? Mas, cara, não sei dizer. Como eu também não acredito em talento, assim, né? Eu acho que, cara, Poxa, cara, tu vai pegar meus vídeos lá do começo, cara, eu era um maluco explicando, velho. Nossa, horrível, assim. Eu achava horrível. É, E hoje eu tenho muito mais facilidade, assim. Então é muito persistência e continuar fazendo pra dar certo, assim. Mas eu acho que essa questão de quando eu percebi, não sei. Eu acho que talvez quando eu comecei a ter os primeiros feedbacks com a Rocket e tal, eu falei, cara, acho que é por aí que eu quero seguir, assim. Quando eu comecei a receber os primeiros feedbacks de vidas transformadas, eu acho que eu falei, poxa, acho que é por esse caminho, sabe? Uhum. Até essa parte que tu tocou de vida transformada, né? Eu acho muito massa essa ideia do empreendedorismo, porque, tipo, cara, às vezes tu bota comida na mesa de outra pessoa, tu já parou pra pensar nisso? Porque, tipo, às vezes tu contratou alguém e, cara, esse cara às vezes precisava muito de um emprego. E agora tu mudou a vida dele, sabe? Porque agora ele consegue botar comida na mesa. Tipo, eu acho. Não, a gente tem alguns casos desses, assim. Tipo, aqui na Rocket, assim, tem alguns, assim, que, tipo, cara, é complicado citar, assim, porque as pessoas acabam batendo histórias e tal. Mas tem a história, por exemplo, de uma das pessoas aqui dentro da Rocket e tal, que, cara, chegou lá pra mim no evento na RSXP lá e falou, cara, pô, hoje eu trabalho na prefeitura, acho que ele trabalhava e tal, ganho tanto, não sei o quê. Explicou, assim, a história e tal dele, cara.
E não era uma história fácil, digamos assim. E, cara, eu falei, velho, tais dentro, assim. Eu lembro que na época eu não tinha poder pra contratar pessoas pra Rocket diretamente, assim, porque não era eu que cuidava. Daí eu falei, cara, eu tiro do meu salário, eu pago pra ti. E tu vem, digamos, estagiar comigo, assim. E hoje essa pessoa trabalha aqui dentro da Rocket, cara, é um dev fenomenal, assim, tipo, muito, muito bom, cara. Então, assim, é tudo questão de apostar nas pessoas, cara. É tudo questão de. É apostar nas pessoas, cara. É olhar no fundo do olho das pessoas, saber as pessoas que tu vai apostar. Tu vai errar em alguns momentos, isso é normal, mas, cara, o teu papel tá feito, digamos assim. E, cara, tem uns casos muito massas, assim, cara. Tipo, cada coisa que tu vê, assim, no mundo e das pessoas que tu ajuda, cara, é muito louco, assim, cara. Porque, tipo, nesses dias até eu tava conversando com um cara no Instagram, assim, tipo, a gente para pra, às vezes, nossa, já entrando pra um lado filosófico pra caramba aqui, né, mas a Tranquilo. gente para, às vezes, pra pensar, que nem tu falou ali, pô, os problemas que tu tinha no começo e tal e tal. Porra, cara, o cara veio falar comigo semana passada, se acidentou, ficou paraplégico, se acidentou de moto, ficou paraplégico, codava usando o olho, os negócios. Cara, tipo, os problemas que eu tinha pra empreender com certeza não são nem próximos do que esse cara tem, por exemplo, pra codar, tá ligado? Então, assim, é muito louco a vida que a gente consegue transformar, e eu acho que foi a partir desse ponto, assim, que eu comecei a entender, poxa, cara, tipo, eu consigo fazer muita coisa pro mundo ensinando programação, ensinando as pessoas a, a construírem um futuro massa, assim. Porque, tipo, eu sozinho não tenho força, mas se eu conseguir ensinar uma tropa a melhorar o futuro, pô, aí sim a gente tem força pra criar um mundo melhor, digamos assim. Concordo. Até, na verdade, eu vejo muita gente falando, tipo, cara, tu acha que o. Eu vejo muita gente falando isso. Tu acha que o Elon Musk trabalha pelo dinheiro? Tu acha que o Jeff Bezos trabalha pelo dinheiro? Com certeza não. E faz sentido, cara. Isso daí, na verdade, é muito propósito, sabe? Porque, que a gente falou lá no começo, dinheiro é consequência, sabe? É consequência de um trabalho bem feito, entendeu? Então, tipo, é muito propósito, sabe? E realmente, um dos propósitos é esse, tipo, tu vê vidas transformadas, tu vê que, tipo, cara, aquele negócio que tu fez gerou um impacto grande, sabe, na pessoa. Às vezes é um emprego que ela tanto queria, que com aquele vídeo que tu fez, ela conseguiu aquele emprego, sabe? Então, tipo, às vezes tu realizou um sonho de uma pessoa, às vezes tu botou comida na mesa de outra pessoa, sabe? Então, como eu falei, dinheiro, ele é consequência. Consequência de atos bem feitos. Mas o propósito, cara, quando, tipo, tu... Uhum. Que nem o Steve Jobs falava muito, né? Sobre encontre algo que você gosta de fazer, né? E é total isso, cara. É muito questão de propósito, né? Total. Mas, cara, já fazendo também, encaixando a pergunta do Marcos, ele mandou lá no Twitter, né? A gente já respondeu, na verdade, uma lá no início, que foi como foi o início da Rocket City, né? Não sei se tu quer contar mais um pouco, tu contou bastante já, mas não sei se tu quer falar mais alguma coisa que aconteceu e não chegasse a falar ainda. Cara, eu vou contar de uma maneira prática, assim, eu já falei algumas outras vezes, mas, tipo, o início mesmo, pô, lembro que eu tava era uma quinta-feira, dia 23 de maio de 2017. Eu olhei pro lado, pro Robson, e falei, cara, vamos abrir uma escola de programação. Ele falou, sério? Eu falei, sério dele, sério mesmo? Ou tá brincando? Eu falei, não, sério mesmo. Ele falou, então vamos. E aí ele foi pra casa, no outro dia ele veio com o nome, Rocket City, e uma semana depois a gente tava fazendo nosso primeiro workshop no YouTube, o workshop era tire, aprenda as tecnologias necessárias para tirar as suas ideias do papel. Era um negócio assim, Eu acho cara. que era isso. Já Acho que era não uma lembro coisa assim. mais, mas, cara, esse foi o início da Rocket City, assim. Muito massa. E, cara, algo especial que ajudou na decisão de dar o primeiro passo? Teve algo especial? Algo especial que ajudou na decisão. Cara, eu não consigo lembrar exatamente, assim, se naquela época existia alguma motivação especial, mas eu lembro que o Robson tava numa etapa da vida dele, assim, que, cara, empreender pra ele era
o objetivo principal, assim, era o objetivo dele. Então, independente se fosse com a gente ou não, o objetivo dele era empreender. Então, isso que estava acontecendo naquele momento foi uma oportunidade, digamos, que surgiu e a gente estava ali, a gente agarrou juntos na oportunidade e foi. Mas, cara, eu acho que não, assim, eu acho que não existe nada que eu me lembre, assim, muito especial naquela época de eu ter tomado essa decisão, cara. Nossa. E tem mais duas perguntas que ele mandou junto aqui. Quais as piores dificuldades encaradas? Ah, cara, vamos lá. É que assim, as dificuldades elas vão mudando conforme o negócio cresce. Conforme o nível, né? Então, se tu for me perguntar lá no começo, a principal dificuldade ela é totalmente psicológica, assim, não que não seja hoje, mas lá no começo é muito, assim, porque a gente se auto-sabota a todo momento. Porque se não tem dinheiro entrando, não tem nada indicando que tá dando certo, cara, as pessoas ao teu redor, elas vão ficar toda hora duvidando de ti, tipo, velho, ou tu Total. mostra resultado, ou pra mim tu é só um maluco, né? Então, cara, assim, no começo é muito isso, assim. Tipo, tu fica toda hora pensando, será que eu. Sei lá, cara, será que tá certo, não tá? Eu devia estar codando, ganhando dinheiro ou qualquer coisa assim, né? No começo é muito, muito complicado. E depois os problemas vão mudando, cara. Assim, já teve todo tipo de problema. Eu acho que o último problema maior que a gente enfrentou, assim, cara, foi organização de time, gestão de pessoas, lideranças, essas coisas assim que, como a gente cresceu muito rápido, cara, pô, início de 2020, a gente tinha 26 pessoas no time. Final de 2020, a gente fechou com 74 ou 75 pessoas. Não cresceu muito. Então a gente triplicou num ano, basicamente. E com isso, cara, os problemas eles vão começando a aparecer, as dificuldades, assim. E aí 2020 foi um ano muito correria, porque ao longo do ano a gente fez uma fusão também com a Xiaomi. Então, assim, a gente estava no meio de conseguir arrumar a casa, veio uma fusão que trouxe mais toda a galera da Xiaomi para dentro. Então, tipo assim, como eu falei, os desafios eles vão mudando ao longo do tempo, assim. Massa. E quais realizações deram maior satisfação? Teve algum? Cara, com certeza a parte dos feedbacks ali. Então, tipo, pô, agora tá acontecendo NLW quando a gente tá gravando isso aqui, né? E aí a gente fez hoje lá um desafio para as pessoas contarem a experiência delas durante o evento e tal. E aí lá no nosso Instagram tem um post lá, NLW. Daí tu vai lá nos comentários, tem tipo mais de 500 comentários com as pessoas contando, dando feedback, experiência delas e tal. Então, tipo, cara, isso é muito, muito gratificante, assim. Ah, cara, além disso, assim, poder alcançar coisas que antes eu não conseguia, né? Então, tipo, poder palestrar na Campus Party, poder, porra, dar um workshop de programação para mais de 100 mil pessoas dentro de uma semana. Então, assim, as realizações, elas são constantes, digamos assim. Eu acho que não tem nada muito específico que eu poderia dizer, poxa, isso aqui é o ponto principal. Mas com certeza a parte do feedback hoje é o que... Feedback e transformação de vidas é o que mais me move, assim, cara. Muito massa. E, cara, não tá no nosso script aqui, mas é algo que eu gostaria de ouvir de ti. Tu tem algo final assim que tu gostaria de falar que não tá aqui no nosso script, que tu tem um aí também, né? Mas algo que tu gostaria de deixar de mensagem final? Te peguei Cara, agora, né? assim, vamos lá. Eu acho que assim, nem todo mundo precisa empreender. Se todo mundo empreendesse, a gente não ia ter dev, né? Pensando em quem é dev. Então, assim, isso tem que estar muito alinhado com a tua vontade, sabe? Porque se for por dinheiro, cara, Não vai dar certo. tipo, Certeza. não é nem que não vai dar certo, cara. É tipo, não vai. Tipo, não vai por dinheiro, porque, cara, se eu tivesse trabalhando com programação hoje, eu tava ganhando muito mais do que eu ganho hoje como empreendedor, assim. Então, tipo assim, cara, não vai pelo dinheiro, assim, cara, porque empreender não é isso, assim. Mas vai por propósito, vai por, tipo, cara, poxa, eu quero causar impacto, eu quero ter um legado, eu quero transformar a vida das pessoas. Cara, aí sim, aí é um propósito legal. Agora, nem todo mundo precisa empreender. E tu não precisa ter vergonha de ser dev e não querer lançar o aplicativo hype da moda próxima rede social. Cara, não precisa ter vergonha de ser essa pessoa que não quer
lançar esse aplicativo, que quer trabalhar para o aplicativo e pronto, sabe? Porque eu lembro que quando eu não tinha empresa e tal, às vezes tinha familiar e tal que ficava, né, poxa, não, mas programador, né, quando é que tu vai lançar o próximo aplicativo milionário, não sei o quê, olha só, tem tanta gente lançando, né, aplicativo que... Cara, às vezes eu só não quero, né, então, e tu não precisa ter vergonha de ser essa pessoa que não quer isso. E é isso, cara, eu acho que a dica final seria principalmente essa, o resto, meu Deus, a gente já falou de tanta coisa aí que eu acho que eu nem tenho mais dica, cara. Tem bastante conteúdo, né? Cara, então é isso. Fechou no script aqui, já também a gente trocou bastante ideia, né? Teve bastante conteúdo, eu acho, nesse vídeo. Então, cara, só queria te agradecer mesmo por estar aqui, por dedicar o tempo e ter aceitado o convite. E se tu não tem mais nada a dizer, então a gente fecha o vídeo, né? Tamo junto, cara, foi muito massa, cara. Não, a gente se vê e não... Não, quero agradecer, cara, foi muito massa a troca de ideia. Massa. É que tá travando um pouco aqui, cara, desculpa, às vezes eu te corto, mas é que tá um pouco atrasado aqui o vídeo, mas foi muito massa trocar essa ideia, cara, eu gosto bastante de falar desse assunto e tal, e é sempre bom relembrar como tudo aconteceu e relembrar o caminho que a gente fez, né, conectar os pontos para relembrar o propósito, né, que é onde a gente quer chegar. Acho que isso é sempre importante, né, às vezes a gente esquece Total. Cara, que mensagem, hein? Mensagem muito foda pro final, cara. Então tá, fera. A gente se vê num próximo vídeo. Talvez não sobre carreira e empreendedorismo, mas algum outro quadro. Quem sabe, né? E então é isso. Pode ser, Valeu! cara.